Fala galera do Entre Linhas, tô aqui hoje e vou falar sobre a Libertadores que mudou tudo. Vou falar sobre a Libertadores de 1992 do São Paulo Futebol Clube. Olha o Raí! Gol! Vamos lá, rapaziada, falar sobre a Libertadores de 92, a Liberta que mudou simplesmente tudo. Antes de 1992, os brasileiros não ligavam muito para a Libertadores. Nós tínhamos sim títulos, com o Santos em 62 e 63, Cruzeiro em 76, Flamengo em 81 e Grêmio em 83. Mas o brasileiro não ligava. Por quê? Não pagava bem, era melhor jogar o estadual, as viagens eram custosas e não tinha aquela grande mídia e aquele grande apelo do público aqui no Brasil. Além disso, a pancadaria rolava solta, os brasileiros eram roubados, tinha pancadaria, eram alvejados, tudo de ruim podia acontecer com os brasileiros ao redor da América do Sul. Então assim, não era vantajoso para os clubes saírem daqui e jogarem a Libertadores. O Santos do Pelé, por exemplo, preferiu não jogar a Libertadores para fazer excursão, mas tudo mudou com a Libertadores de 1992. A Rede OM, que transmitiu a Libertadores aqui no Brasil, passava os jogos de São Paulo, contratou especialmente o Galvão Bueno, que era o narrador mais badalado da época, junto com outros, era um dos maiores, se não maior, que narrava a Fórmula 1, as corridas do Senna. Então assim, a Rede OM contratou o Galvão e passou aqueles jogos daquela Libertadores. E foi um tremendo sucesso aquele título de 92 de São Paulo. Todo mundo que viveu aquela época, todo mundo daquela geração deve se lembrar que foi espetacular. Aquele time do São Paulo, recheado de craques, o goleiro Zete, Ronaldão, Palhinha, Miller e, para mim, o grande jogador da história do Brasil na Libertadores, o grande brasileiro da história da Libertadores, que é o Raí. Também tinha o Cafu, o Toninho Cerezo, aquele time do São Paulo, recheado de craques, e depois ganhou do Barcelona do Cruyff. Ganhou a final nos pênaltis no Morumbi, em cima do New Old Boys, treinado por El Loco Bielsa. E o Gamboa bateu! Zete! Zete! Então, assim, aquele time do São Paulo foi muito importante para fomentar a Libertadores no Brasil. A partir de 93, a Rede Globo comprou os direitos da Libertadores, o Galvão voltou para a Globo e começou a narrar a Libertadores. E foi aí que o brasileiro foi criando aquele espírito de Libertadores. Mas se não fosse o São Paulo em 1992, se não fosse a Rede OM, se não fosse o Galvão Bueno, a Libertadores no Brasil não seria o que ela é, não seria o nosso desejo, não seria o nosso sonho de consumo. Então, aquele título do São Paulo de 1992 foi o que mudou tudo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tamo junto.